A luta dos estudantes contra a PEC 241, que congela os investimentos públicos por 20 anos, e contra a medida provisória 746, que impõe a reforma do ensino médio, continua ganhando força em todo o país. Na região do ABC Paulista, estudantes de 5 escolas estaduais de Santo André realizaram um ato contra as duas medidas. Os alunos caminharam pelas ruas da cidade para alertar a população sobre os retrocessos que ameaçam o país. A mobilização, que reuniu estudantes de 5 escolas estaduais de Santo André, contou com uma grande dose de convicção e coragem. Os adolescentes contam que tiveram que enfrentar muita pressão por parte da direção das escolas. Podemos ver pela diretora, que simplesmente falou que quem participasse dessa manifestação ia sofrer as consequências. Que consequências? Que consequências? Ela não pode impedir a gente de manifestar, de falar a nossa expressão, expressar o que a gente está sentindo, o que a gente quer só melhorar, só que não, para ela está tudo bem, o salário dela vai estar no fim do mês, mas e a nossa educação vai estar lá? Não vai estar lá, não é isso, então a gente está aqui para lutar contra a PEC, essa PEC que o governo golpista colocou, assinou na calada da noite, aprovou na calada da noite, sem ao menos consultar as pessoas. O ato foi chamado pela União Municipal de Estudantes Secundaristas de Santo André e pelo coletivo Fazendo Arte, formado por alunos e professores contrários à PEC 241 e à reforma do ensino médio. Essa reforma, ela vem de cima para baixo, ela não faz articulação com os movimentos, não faz articulação também com os professores, não faz articulação com os estudantes. E aí, a partir desse momento, não é feito conversa, não tem diálogo com quem atua na educação. Então a gente precisa ir para as ruas para falar que a gente quer ser escutado, e a educação ela tem que ser da forma que os alunos querem, que os professores querem, que são os verdadeiros que vão à luta, que estão no dia a dia da sala de aula. A PEC 241 é a PEC, ficou conhecida aí como a PEC do fim do mundo. Ela congela os gastos para a saúde, educação, inclusão social por 20 anos. Apresentada pelo atual presidente Michel Temer, ela só começa a valer quando o atual presidente sai do comando do país. E ficam os problemas que essa PEC vai gerar para um próximo mandato de um próximo presidente eleito. Os estudantes são contra o congelamento dos investimentos públicos e avaliam que a PEC irá precarizar ainda mais as escolas públicas, onde as condições de ensino são mais precárias e faltam recursos mínimos. E a escola embaixo não recebe nada, não recebe material escolar, não recebe investimento na estrutura, não recebe reforma, não recebe o investimento primário, nem que seja em material de escritório, para poder ter folha de sulfite, para poder passar uma prova, em vez de ficar copiando na mão. Então é um nível de precariedade que está na educação pública que a gente não quer deixar barato. A gente quer passar para a população, quer informar a população, falar para a população, ó, o que está acontecendo não é o que a gente quer. Para alertar a população de Santo André sobre os riscos da PEC 241 e da reforma do ensino médio, os estudantes marcharam pelas ruas do centro da cidade e conquistaram apoios. Eu acho legítima a reivindicação dos estudantes e a mobilização da sociedade em prol de um direito, né? Eu acho que a PEC, ela unicamente ela não visa a totalidade da sociedade. Então eu acho que a sociedade ela tem que, de fato, ela buscar os seus direitos. E tem que vir mais povo, mais estudante para isso aí, que eu tenho minha filha que estuda também em São Paulo também, tá a mesma coisa também, tem que tirar isso aí fora mesmo. Essa PEC aí só veio para ferrar os estudantes. Eles falam que tem que enxugar vamos supor, o gasto de governo, é sempre prejudicando o trabalhador. É no Paraná que está a maior parte das 1.100 escolas ocupadas no país. São 850. Na última semana, a estudante Ana Júlia, de 16 anos, aluna do Colégio Estadual Manuel Alencar Guimarães, em Curitiba, fez um discurso no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná que emocionou muita gente. Uma verdadeira aula de cidadania. Ela demonstrou o grau de consciência, seriedade e determinação dos estudantes que usam as ocupações como ferramenta de protesto contra a PEC 241 e a medida provisória que impõe a reforma do ensino médio. Dá uma olhada. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós sabemos pelo que nós estamos lutando. A nossa bandeira é a educação. A nossa única bandeira é a educação. Nós somos um movimento apartidário.
Nós somos um movimento dos estudantes pelos estudantes. Somos um movimento que se preocupa com as gerações futuras, um movimento que se preocupa com a sociedade, que se preocupa com o futuro do país. Que futuro o Brasil vai ter se não nos preocuparmos com uma geração de pessoas que vão desenvolver senso crítico, de pessoas que têm que ter um senso crítico político? A gente sabe que a gente precisa de uma reforma no ensino médio. Não só no ensino médio, como no sistema educacional como um todo. A reforma da educação é prioritária. Só que a gente precisa de uma reforma que tenha sido debatida, uma reforma que tenha sido conversada, uma reforma que precisa ser feita pelos profissionais da área da educação. É essa reforma que a gente precisa. E a gente continua falando sobre educação, mas de um excelente exemplo que vem de São Paulo. Você já ouviu falar da Unicel, a Universidade nos Céus? É um projeto da gestão Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo que levou o ensino superior para 46 céus, os centros educacionais unificados em toda a capital paulista. São vários cursos gratuitos disponíveis, como engenharia de produção em computação, licenciatura em pedagogia, ciências naturais e matemática, além de 29 cursos de aperfeiçoamento e especialização, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação. O temor agora, é claro, é se a administração do prefeito eleito, João Dória, dará prosseguimento ao projeto. A reportagem de João Miyagi. Para a inspetora de alunos, Andréia Gouveia, cursar uma faculdade era uma possibilidade distante. Mas há um mês ela está fazendo pedagogia numa faculdade gratuita. Essa oportunidade surgiu graças à iniciativa da Prefeitura paulistana, que criou a Unicel, Universidade nos Céus. É um sonho que está se realizando e, melhor ainda, no próprio bairro onde ela mora, a comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Eu não me imaginava, a essa altura do campeonato, com 43 anos, fazendo parte de um sonho como esse. Assim, está sendo muito legal, estou adorando, e são novas descobertas, novos conhecimentos que a gente está adquirindo e está sendo muito bom. Nas 46 unidades da Unicel, os cursos são em parceria com 15 conceituadas universidades particulares, como a São Camilo, e públicas, como as federais do ABC, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Neste ano, serão atendidos mais de 11 mil alunos. As vagas são destinadas exclusivamente a professores da rede municipal e a moradores da capital que tenham estudado em escola pública ou com bolsa de estudo integral em colégio particular. Como moradora daqui, eu sei que as pessoas não têm acesso a isso. As pessoas agora, assim, minimamente conseguem terminar o ensino médio. E quando eu fiquei sabendo da faculdade aqui, eu fiquei muito feliz. Apesar da gente estar numa região que é um pouco mais favorecida que as outras em São Paulo, Heliópolis precisava de uma faculdade. E aí eu fiquei muito mais feliz ainda quando eu vi outras pessoas de Heliópolis no curso. Havia uma necessidade de trazer as universidades para mais perto da população carente e das franjas da cidade. No caso, Heliópolis não é um lugar longínquo, é um bairro bem central, porém nós temos uma situação de carência dentro dessa comunidade. Uma faculdade paga no momento eu não teria condições, tá? Eu tenho filho, eu sou o arrimo da família, então seria muito complicado de manter essa situação. Os cursos da Unicel são semipresenciais, ou seja, o aluno estuda em casa e quinzenalmente assiste aulas nos Céus. Indira também é moradora de Heliópolis. Ela sabe o tamanho da dificuldade de entrar e permanecer num curso superior, tanto pelo preço de uma faculdade particular, quanto pela concorrência desigual para ingressar nas disputadas universidades públicas. A USP, a maioria das pessoas que entram lá são as pessoas que estudaram em escola particular ou que que conseguem pagar um cursinho. Então, ela é uma faculdade pública, mas é seletiva, porque só entra quem tem dinheiro para estudar. Os estudantes são unânimes em elogiar a iniciativa do prefeito Fernando Haddad, que olhou para as regiões e populações mais necessitadas ao criar as Unicels. No primeiro dia de aula eu queria chorar, assim, porque eu lembrei de quando eu falei com tanta força, quando a gente pediu, né, e o Haddad entendeu que é nosso direito, né? Tipo, não precisava pedir muito, porque era um direito, é direito de todo mundo cursar uma faculdade. O receio é que o projeto seja interrompido com a nova gestão de João Dória.
mas o coordenador garante que os cursos iniciados vão até o fim. Meu maior medo daqui assim, para o futuro é que justamente esse sonho termine. Eu não sei se esse governo atual, o que foi eleito agora, vai dar essa ênfase mais para frente, então é bem complicado. E a gente termina o panorama de hoje com uma reportagem sobre arte na periferia. Vários artistas finalizaram o painel que enfeita a fachada do auditório do Céu Vila do Sol, na zona leste da capital paulista. O projeto Graffiti Fine Art foi viabilizado por edital do PROAC, o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. E o objetivo é que a pintura sirva de inspiração para outros artistas da região. A arte agora também está do lado de fora da Sala de Cinema e Teatro do Céu Vila do Sol, no Jardim Ângela, periferia da Zona Sul de São Paulo. Nessa quinta-feira, um grupo de artistas terminou o painel, que passa a ilustrar a fachada do auditório. É o grafite como elemento de inclusão social. Você tem várias maneiras, desde a comunicação agradável com as crianças e com as pessoas dos bairros, assim como o incentivo também, né? Porque muitos jovens que hoje já são adultos e profissionais e trabalham com arte ou começaram com grafite, se influenciaram através de algum contato desse tipo. O painel é obra conjunta de 9 grafiteiros brasileiros e estrangeiros. Tica foi a responsável pela Alice e o Gato. A ideia foi trazer para a fachada personagens de filmes e desenhos que geralmente ocupam a tela do lado de dentro da sala. Tica já deu oficinas de grafite em outros céus de São Paulo. Por isso reconhece a importância da arte como elemento de transformação. É legal, tanto para trazer uma nova vivência, né, dos artistas com a galera daqui, como para trazer novas referências visuais. A gente costuma gostar daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, quanto mais coisa diferente a gente vê, a gente aumenta esse repertório de imagens na nossa cabeça e se enriquece, né? Mauro cresceu no Grajaú, também periferia da Zona Sul de São Paulo. Desde pequeno queria ser artista. Hoje tem o grafite como profissão, mas também usa a arte como instrumento social e político. Acho que todo o grafite é uma ação política, né, assim como a pichação, né, as intervenções urbanas, a decoração mural, ela pode ser carregada de conteúdo social, mas ela é socialmente em si, né? Ela é um fenômeno social democrático que lida com muita gente. O painel teve a participação apenas dos grafiteiros convidados, mas esse grafite lateral foi realizado com a participação da comunidade. Binho, que também coordenou o projeto, espera que a qualidade das pinturas inspire os artistas da região. A gente está impondo um alto nível técnico e isso daí certamente os artistas da região logo vão perceber, são fãs desses artistas que participam aqui e vão perceber a importância que é conhecer de perto a obra, não só na fotografia, mas ver o quanto realmente o artista tem aí de carga técnica para poder dividir com eles. Este foi o Panorama de hoje. Você conheceu a história de Preta Rara, a professora e ex-empregada doméstica, que vai lançar um livro com desabafos de mulheres domésticas. Acompanhou também o caso da Luana Teófilo, pós-graduada em Linguística na França, que foi constrangida e demitida por denunciar um caso de racismo que ela sofreu na empresa em que trabalhava. E, é claro, viu reportagens sobre direitos humanos, a luta dos estudantes secundaristas contra a PEC 241 e contra a reforma do ensino médio e projetos que levam educação e arte para as periferias na capital paulista. Esse foi o Panorama de hoje. A gente fica por aqui. Até mais!